Como ser padrão de boas obras? Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Vem comigo, fica até o final, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como ser padrão de boas obras? O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão encontra-se na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, apenas o versículo de número 7 para a nossa reflexão nesta oportunidade. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: em tudo dá bom exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Quando Paulo escreve essa carta a esse jovem pastor, se assim bem podemos dizer, Tito estava iniciando também ali o seu ministério pastoral e agora ele recebe essa incumbência do apóstolo Paulo em ficar na ilha de Creta e anunciar ali o evangelho, a proclamar a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Em um contexto onde estava sendo disseminado algumas falsas doutrinas, algumas coisas que de certo modo estava confundindo a cabeça da igreja naquela oportunidade. É por isso que Paulo ele mostra esses dois aspectos, aquele aspecto dos falsos profetas, dos falsos líderes, da falsa igreja, e pede para que Tito possa ser esse padrão das boas obras. Por isso que ele inicia o capítulo 2, texto esse pelo qual nós fizemos a nossa reflexão, dizendo: tu, porém, convém a sã doutrina. Tu, porém, conserve a sã doutrina. E é neste contexto que eu quero deixar aqui alguns ensinamentos a respeito desse versículo pelo qual nós fizemos essa reflexão. Como ser o padrão de boas obras? Porque verdade é que, às vezes, o padrão de boas obras pelos quais nós consideramos é o nosso padrão. Mas eu quero dizer para você que o seu padrão é o seu padrão, não o padrão de Deus. E como ser exemplo de boas obras, segundo aquilo que é a vontade de Deus, segundo aquilo que é a ordenança de Deus. E a primeira coisa aqui pelo qual o apóstolo Paulo instrui a Tito para que ele pudesse ser realmente esse padrão de boas obras é através do exemplo. Não é? Nós sempre crescemos com aquele estigma, dar conselho para as crianças, que conselho fosse bom ninguém dava, vendia, mas verdade é que tanto as crianças, quanto os jovens, quanto os adultos, quanto os anciãos, em qualquer faixa etária das suas vidas, precisam de exemplos. Exemplos bons. Exemplos que, sobretudo, venham mostrar aquilo que é a palavra de Deus. Então, esse texto pelo qual nós fizemos a reflexão, ele é o esboço daquilo que são as exigências do evangelho na vida cristã, em todas as faixas etárias. Se você bem ler o capítulo de número 2, pelo qual nós estamos fazendo essa reflexão, você verá facilmente essas exigências às mulheres, exigências aos homens, aos jovens, aos adultos. É uma exigência do evangelho. E verdade é que é isso que nós precisamos de compreender para que nós possamos ser padrão de boas obras. Existe uma exigência. Exigência esta que naturalmente é imposta pela palavra de Deus, porque aquele que prega, aquele que anuncia a boa nova do Senhor, necessariamente precisa ser padrão de boas obras. É por isso que Paulo, no capítulo 2, ele diz: tu, porém, conserva a sã doutrina. E de que forma que nós vamos conservar a sã doutrina? Tornando-nos o quê? Esse padrão. Sendo esse exemplo para outras pessoas. Sendo esse exemplo de pessoa que busca ao Senhor. Sendo esse exemplo de pessoa que medita na palavra do Senhor. Que se preocupa em estar
na casa do Senhor e de que forma que nós vamos conservar esse padrão de boas obras, ou seja, dando também um bom testemunho. Porque aquele que fala da palavra de Deus, aquele que prega, aquele que vive realmente o evangelho, ele precisa naturalmente ser esse padrão de boas obras, porque de nada adianta eu cobrar do poder público, de nada adianta eu cobrar das igrejas, de nada adianta eu cobrar da sociedade esse padrão de boas obras, se na verdade eu não sou um padrão de boas obras. Eu sempre busco, às vezes, aquilo que é a facilidade, aquilo que são os caminhos escusos, ou seja, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos o que? Exemplo, tornando-se a cada dia mais padrão de boas obras. Por isso que o exemplo, o testemunho são coisas fundamentais para que nós possamos sim ser esse padrão de boas obras. E sobretudo, como o apóstolo Paulo mesmo diz, guardando a doutrina. Não a doutrina dos homens, porque nós temos que ter esse entendimento. A doutrina ela é uma só. A doutrina ela é bíblica. E quando nós buscamos ler a Sagrada Escritura, quando nós buscamos compreender aquilo que está escrito na Sagrada Escritura, naturalmente nós estamos fazendo aquilo que Paulo pediu para que Tito fizesse, guardar a sã doutrina. Porque eu não posso ler alguma coisa que esteja claro na Sagrada Escritura e inventar algo que não esteja em consonância com a palavra de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, torna-te, pois, padrão de boas obras. De que forma que nós seremos padrão de boas obras? Vivendo em integridade, buscando a cada dia mais a incorrupção, ou seja, sendo pessoas íntegras, que não se desviem, pessoas que conservem ali aquilo que é realmente a importância, é a sã doutrina do Senhor. E por isso, quando ele fala grave na exposição da verdade, a verdade ela é uma só, a verdade ela é una, é a palavra de Deus, essa é a verdade. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, para que nós possamos sim ser esse padrão de boas obras, nós precisamos primeiramente de nos tornarmos discípulos e discípulas do Senhor Jesus, dando um bom exemplo. A nossa fala, ela precisa de estar em consonância com o nosso discurso lá nas redes sociais, o nosso incômodo com as situações às vezes conflitantes, com as situações desafiadoras, cobrando uns dos outros, mas na verdade se esquecendo de você se tornar padrão de boas obras. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho para dar. E certamente Deus deseja que todos nós sejamos padrão de boas obras. Você tem sido esse padrão de boas obras? Você tem sido exemplo na sua casa? Você tem sido exemplo na sua família de homem, de mulher de Deus? Você tem feito negócios lícitos, como manda a Sagrada Escritura? Será que você tem honrado a esse Deus em tudo que você faz? Ou será que nós estamos honrando apenas da boca para fora? É por isso que quando nós entendemos que esta exposição aqui, ela nada mais é do que o esboço das exigências do Evangelho, que são feitas naturalmente a todo e qualquer cristão. Por isso, como ser padrão de boas obras significa ser isso. Buscar ser um exemplo, dar um bom testemunho, guardar a sã doutrina, o ensino, viver em integridade, ou seja, buscar cada dia mais a exposição daquilo que é verdade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, rica e poderosamente. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Deus abençoe todos vocês.